Semana Santa 2024, a última vitória. Terceiro dia, felicidade. Por Pablo Ali, pastor e jornalista, trabalha como redator e editor da ACES. Introdução. Ela tinha um sorriso melancólico. No quarto, um silêncio ensurdecedor era sentido. Foi uma experiência agridoce, um fogo gelado que penetrava nos ossos. Você nota algo estranho nessas frases? Sem dúvida, elas têm palavras contraditórias. Como seria um fogo gelado ou um sorriso triste? Impossível. Estamos diante de uma figura retórica denominada oxímoro, que consiste em complementar uma palavra com outra que tenha um significado contraditório ou oposto. Sem saber, talvez tenhamos a tendência de usar o oxímoro na vida diária. Nem é preciso dizer que ele é muito usado em poemas e textos literários. Quando tentamos unir ou relacionar as palavras felicidade e apocalipse, temos a nítida sensação de que algo não coincide. Poderíamos muito bem acrescentar este oxímoro à lista: felicidade apocalíptica. Como um livro pode ser feliz ao falar de dragões que atacam, taça da ira de Deus, bestas que perseguem e matam, tribulações, perseguições e martírios? Não existe uma forma lógica de pensar que o Apocalipse seja um livro tranquilo e aprazível, como os Salmos, ou com histórias agradáveis sobre Jesus, como as que encontramos nos Evangelhos. No entanto, existe felicidade no Apocalipse, e muita. Em todo o livro, aparece a palavra bem-aventurado 7 vezes. Sim, é o mesmo termo grego que Mateus usa nas bem-aventuranças, no capítulo 5 do seu livro. Eu os convido a ler essas 7 bem-aventuranças apocalípticas e descobrir em cada uma delas uma mensagem de ânimo e conhecimento para nossas vidas. Por isso, hoje, desde a longínqua ilha de Patmos, esta mensagem atravessa os tempos e chega até nós. Desenvolvimento 1. A felicidade ao estudar a Bíblia. Apocalipse 1, versículo 3. O imaginário coletivo popular pensa que a felicidade é viajar, ficar relaxado no sofá da sala assistindo Netflix ou deitado na cama se atualizando nas redes sociais. Mas felicidade em estudar? Sim, não se trata de uma atividade acadêmica para fazer uma prova, mas de um exercício diário, pessoal e vital para a vida cristã. Um dia em que não abrimos a Bíblia é um dia em que não ouvimos a voz de Deus para nos guiar e encorajar. Abrir a Bíblia é como abrir uma janela para a eternidade. Não devemos desperdiçar esse enorme privilégio. Na época de João, nem todos tinham acesso físico a um exemplar dos rolos sagrados. Ao frequentar a sinagoga, a pessoa designada lia uma parte da palavra de Deus. Por isso, a primeira bem-aventurança está no singular, feliz o que lê, e as próximas no plural, os que ouvem, os que guardam. Mesmo que poucos pudessem ler, todos podiam ouvir, entender e obedecer. Hoje não temos essas restrições. Todos nós temos acesso a um exemplar da Bíblia, mesmo que digitalmente. Mas esse privilégio envolve uma grande responsabilidade. Não é suficiente conhecer o conteúdo das Escrituras. A felicidade também está em ser obediente ao que ela diz, tal como apresenta Lucas 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 2. A felicidade do dever cumprido. Apocalipse 14, versículo 13. Se antes falamos sobre o oxímoro, este texto poderia muito bem ser enquadrado dentro do que chamamos de paradoxo, ou seja, uma frase ou ditado aparentemente contrário à lógica. O texto diz que os que morrem são felizes, mas claro, não se trata de qualquer morte. Diz os que morrem no Senhor, e mesmo que a morte seja algo triste, não é uma tragédia final para uma pessoa que morre pronta para ir para o céu. Como Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, versículo 21.
Essa bem-aventurança se enquadra no contexto das 3 mensagens angélicas e se refere àqueles que já cumpriram sua obra nesta terra. Quando isso acontece, a providência divina decide que eles descansem, sabendo que em breve ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. O texto diz que eles são felizes porque seus trabalhos cessarão, mas suas obras continuam com eles. Claro, isso não significa que essas pessoas justas continuarão a viver em algum lugar depois de morrerem. Não, a Bíblia é muito clara sobre o estado dos mortos. Nada sabem, estão dormindo, perecem totalmente, seu corpo, sua alma, tudo. E os justos ressuscitarão quando Jesus voltar pela segunda vez. Eclesiastes 9, versículos 5 a 7, Salmos 146, versículo 4. Que suas obras o sigam faz referência ao bom legado e à saudável influência que essas pessoas deixaram com suas vidas e seu ministério. E ao morrer, continuam sendo lembradas dessa forma. Existe uma forma de saber se sua missão neste mundo terminou. Se você está vivo, não terminou. Por isso, cumpra hoje o que Deus lhe ordena. Faça parte da missão. Existe felicidade nisso também. Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 3. A felicidade de estar preparado. Apocalipse 14, versículo 13. A Bíblia não diz que devemos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Não. Diz que devemos estar preparados. Mateus 24, versículo 44. Essa diferença de tempo verbal pode ser a diferença entre a morte eterna e a vida eterna. Tanto em Apocalipse como em Mateus 24, Jesus adverte que virá de surpresa como um ladrão. Note que interessante o simbolismo. Embora em outras partes da Bíblia o ladrão seja identificado com Satanás, aqui ele é usado como um símbolo de Cristo, devido à sua aparição repentina. Além disso, o versículo 15 de Apocalipse 16 nos convida a guardar nossas vestes, ou seja, guardar os mandamentos de Deus e viver de acordo com eles. Por isso devemos vigiar, ou seja, ficar atentos e vigilantes. Essa ação envolve estar com a luz da vela e acordados durante a noite toda. Nessa batalha espiritual, não podemos dar vanguarda. Devemos ser vigilantes e não podemos adiar nossa preparação. Ela deve ser feita hoje, agora. Não devemos ser como o servo da parábola que dizia: "O meu Senhor tarde virá". Esse raciocínio lhe dava luz verde para ter um estilo de vida distante dos princípios divinos. Mateus 24, versículos 45 a 51. Estar prontos hoje nos dá paz e alegria. Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 4. A felicidade por fazer parte. Apocalipse 19, versículo 9. Você já foi convidado para um casamento? Foi um convite para a cerimônia religiosa na igreja e depois para a festa? Ou somente convidaram para a igreja? Por razão de orçamento e logística, muitos casais convidam todos os amigos e conhecidos para a igreja, onde será o casamento. Mas a festa, com a comida incluída, costuma ser somente para os familiares e amigos mais íntimos. Que maravilhoso é receber convites! É muito bom fazer parte. Mas aqui não somos convidados para uma celebração qualquer. É nada mais, nada menos que a festa de casamento mais sublime do universo. O Apocalipse é um livro simbólico, e ali o esposo representa Cristo e a esposa, sua igreja. Ela ser pura e virgem implica que não está contaminada por doutrinas pagãs. Ver Apocalipse 17, versículo do 1 ao 6. É interessante notar que a metáfora que Deus usa para refletir a união com seu povo é a do casamento heterossexual e monogâmico. E isso não somente tem relação com Gênesis 1 e 2, mas com toda a Escritura. Deus nos convida hoje para essa celebração grandiosa. Podemos ir até Ele para obter seu perdão e começar a preparação para o céu. Sabemos que ninguém entra em uma festa sem uma vestimenta de acordo com a ocasião. Aqui acontece a mesma coisa.
ver Mateus 22, versículo 11. Somente se tivermos o manto da justiça de Cristo e um caráter de acordo com o dele, poderemos entrar no céu. Que alegria! Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 5. A felicidade por vencer a morte. Apocalipse 20, versículo 6. Falamos um pouco sobre esse assunto na segunda bem-aventurança. A morte é nosso maior inimigo, mas também é o salário do nosso pecado. Romanos 6, versículo 23. Estamos condenados a morrer, mas pela graça de Deus e a vitória de Jesus, nosso Salvador, podemos obter a vida eterna. Antes falamos da felicidade de morrer no Senhor, e agora mencionamos a felicidade por fazer parte da primeira ressurreição. O que significa isso? Podemos explicar desta forma. Todas as pessoas que morrerem serão ressuscitadas, mas nem todas compartilharão o mesmo destino, nem ressuscitarão ao mesmo tempo. Daniel 12, versículo 2, Lucas 14, versículo 14, João 5, versículo 28 e 29. Os mortos justos ressuscitarão quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 18. E irão para o céu por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Por outro lado, os mortos injustos ressuscitarão após o milênio, quando Jesus voltar à terra para purificá-la e para que todos vivam nela para sempre. Apocalipse 20, versículo 5. Por sua vez, a Bíblia diferencia dois tipos de morte. A morte natural, que se chama primeira morte, a que a maioria dos seres humanos sofrerá. Somente aqueles que tenham ido ou vão para o céu sem ver a morte não passarão por essa experiência. Essa morte é triste, mas não é o fim definitivo. Existe ressurreição e esperança após essa morte. Portanto, essa bem-aventurança refere-se a isso. É chamada de segunda morte, a que acontecerá após o milênio, quando Deus destruirá o pecado para sempre, e as pessoas que escolheram esse caminho. Após essa morte, não existe mais ressurreição nem esperança. Por essa razão, Apocalipse 20, versículo 6 diz: Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Que felicidade saber que Deus solucionou nosso maior problema e que, graças a ele, venceremos a morte. Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 6. A felicidade por ser guardiões da palavra. Apocalipse 22, versículo 7. O último capítulo da Bíblia traz consigo as duas últimas bem-aventuranças. Parece que, quando nos aproximamos do fim, Deus quer nos lembrar do maravilhoso destino que nos espera. Após reafirmar que as palavras da Bíblia são fiéis e verdadeiras, argumenta-se que a felicidade está em guardar as palavras que Deus revelou. Guardar não significa somente obedecer, mas proteger ou conservar. Somos chamados não somente para viver as verdades sagradas da Bíblia, mas para protegê-las, garantindo sua impressão e difusão. Existiu uma época na história deste mundo em que os escritos sagrados eram queimados e destruídos. A Bíblia foi perseguida, e aqueles que a possuíam também eram. Mas, pela graça de Deus, sempre existiram homens e mulheres fiéis que arriscaram suas vidas e prestígio para resguardar a palavra de Deus. Eles investiram seu tempo e dinheiro para traduzir e imprimir Bíblias a fim de divulgá-las. Um povo que lê e estuda a Bíblia é um povo com valores, e isso faz a diferença. Hoje nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. Nisso também existe felicidade. Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. 7. A felicidade da vida eterna. Apocalipse 22, versículo 14. Nós dizemos: o Apocalipse tem uma imprensa negativa ou imagem ruim. Parece que está cheio de medo e situações que dão medo. Mas não, é um livro que transborda promessas maravilhosas. E não poderia acabar sem deixar essa declaração encorajadora: teremos acesso à árvore da vida. É claro,
A salvação é um presente de Deus. Nosso papel deve ser ir até Ele para sermos justificados e santificados. E como resultado desse relacionamento com Ele, realizar boas obras. A última bem-aventurança da Bíblia está em harmonia com todo o conteúdo. Obedecer aos mandamentos de Deus traz felicidade. Como foi mencionado anteriormente, lavar as roupas é um simbolismo para obedecer aos mandamentos. Não há segredo mágico nem soluções estranhas. É muito simples. A fidelidade traz recompensa, mas somos nós que decidimos. Adão e Eva decidiram e, ao desobedecer, sofreram as consequências. Isso acontece em todas as histórias e em todos os versículos da Bíblia. Basta lembrar o texto de Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Além disso, Salmo 1, versículos do 1 ao 3, nos lembra onde reside a verdadeira felicidade. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Apocalipse continua nessa mesma linha. Após a bem-aventurança de Apocalipse 22, versículo 14, o versículo 15 diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ou seja, aquele que escolhe o caminho do pecado colherá frutos de acordo com sua escolha. Deus nos dá a liberdade de ação. Cabe a nós decidir. Você tem uma árvore preferida? Qual é? Desde pequeno, graças à leitura do livro O Pequeno Príncipe, eu gostava dos baobás. Naquele tempo não havia internet, então eu pegava todas as informações sobre eles em livros ou enciclopédias. Minha primeira grande desilusão foi saber que elas estavam na África. Não somente um oceano imenso me separava dessas árvores, mas havia razões econômicas e logísticas. Cresci pensando que nunca poderia ficar embaixo da minha árvore preferida. Os anos passaram e o mundo mudou, para melhor e para pior. Por meio da rede das redes, consegui não só mais informações sobre essa árvore, mas fotos e vídeos. Agora, os baobás parecem estar mais perto e reais. As voltas da vida e as viagens a trabalho me levaram à África do Sul em um frio mês de julho. Ali, ao visitar o Parque Kruger, renasceu a esperança. Por fim, conheceria a árvore da minha infância. Mas não foi possível. Os baobás estavam a mais de 400 quilômetros de onde estávamos. Alguns dias mais tarde, ao visitar o jardim botânico daquele país, tive uma grata surpresa. A estufa do lugar tinha um baobá. Apenas um, mas com isso eu realizava o sonho da minha infância. Por fim, estaria perto da minha árvore preferida. Entrei e não havia ninguém no lugar. Todos estavam vendo as lindas flores do lado de fora. Eu me aproximei e o toquei. Passei um tempo lembrando quanto tempo tinha desejado conhecer essa árvore. Graças a Deus, em poucos minutos apareceu um grupo de turistas orientais e pedi que tirassem uma foto minha com a árvore. O sonho estava realizado. Conclusão: nosso maior anseio é estar no céu com Jesus ao lado da árvore da vida. É um sonho que, às vezes, parece distante. Um oceano de pecados nos separa dele. A desesperança nos invade e as pressões deste mundo nos afogam, fazendo-nos perder de vista a pátria celestial. Mas um dia isso se tornará realidade. Os justos irão para o céu e desfrutarão da eternidade com Deus, graças ao sacrifício de Jesus na cruz.
Eu consegui ficar embaixo da minha árvore preferida, mas meu grande desejo é ficar embaixo da árvore da vida. E desejo que você também esteja lá comigo. Esse será o maior sonho. Hoje eu convido você a estudar o Apocalipse e contar aos outros sobre essa mensagem. E ao fazê-lo, faça com um sorriso, é claro, pois ler esse livro nos traz felicidade. Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos, volume 3, página 197. Através de todo o livro do Apocalipse se encontram as mais preciosas e enobrecedoras promessas, assim como advertências da mais tremenda e solene importância. Não quererão os que professam possuir conhecimento da verdade ler o testemunho dado por Cristo a João? Vamos ler o livro do Apocalipse e ser felizes. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.